noite a todos. Hoje vamos apresentar uma videoaula sobre cintilografia renal. Meu grupo é composto por Maria Eduarda, Vivian, Diane, Yasmin, Vitória, Caroline e Giovana. Boa noite a todos. Cintilografia renal, o que é? É um exame feito para estudar a função e os formatos dos rins. Utiliza-se uma substância radioativa conhecida como radiofármaco. Eu vou falar um pouco para que serve a cintilografia renal. Ele tem a finalidade de avaliar malformação anatômicas ou funcionais dos rins. Em algumas situações podemos citar os cistos e tumores nos rins, malformação no trato urinário, rins ectópicos e entre outros. Bom, existem dois tipos de cintilografia renal, a cintilografia estática e a cintilografia dinâmica. Nessa cintilografia, utiliza-se dois tipos de radiofármacos que iremos estudar a partir de agora. Bom, a cintilografia dinâmica, ela utiliza do DTPA, que é um tipo de radiofármaco utilizado nessa sequência de exame. É útil para estudar a função renal e as vias excretoras urinárias, possibilitando comprovar a suspeita de hipertensão arterial de origem renovascular. Avalia também diferentes aspectos renais como filtração glomerular, função cortical e secreção tubular. Tudo isso é permitido pela medicina nuclear, que, através de marcadores, estuda as funções renais, tanto fisiológica como fisiopatológica. Isso possibilita ao médico um diagnóstico preciso e um tratamento adequado à patologia encontrada. O material radioativo é injetado na veia do paciente e será acompanhado todo o trajeto da chegada ao rim até a saída, que no caso é a eliminação. Esse procedimento é acompanhado pelo médico nuclear. Ele vai acompanhar toda a eliminação desse radiofármaco. Caso essa eliminação não saia por completo, injeta-se na veia do paciente um diurético, na verdade, para a eliminação completa desse radiofármaco. Como o Diane já tinha dito, a cintilografia renal existe dois tipos, a dinâmica, como ela já falou, e a estática, DMSA. Ela permite avaliar e diagnosticar córtex renal e túbulos renais, além de localidade, forma e tamanho, como também a presença de cicatrizes renais, identificando também pielonefrites, que é infecções bacterianas, traumas e lesões. O primeiro passo do exame é injetar um radiofármaco endovenoso no paciente. O paciente ele vai aguardar de 4 a 6 horas para que esse radiofármaco tenha seu tempo de ação e acumule nos rins, para que tenha uma boa qualidade de imagem brilhante. Após esse tempo de ação, o exame ele é realizado dentro de 30 minutos e também o paciente pode sentir formigamentos e gosto metálico na boca. Para realizar o exame de cintilografia renal, é necessário ter os seguintes preparos do paciente: roupa confortável, não é necessário estar em jejum, exceto aos pacientes que fazem o uso do medicamento captopril, levar exames recentes como ressonância magnética, biópsia, exame de sangue e urina, e caso os pacientes que fazem o uso de medicamentos diuréticos tem que suspender após 24 horas. Agora eu vou falar um pouco durante o exame de cintilografia renal. Primeiramente, vou começar pela dinâmica. Durante o exame de cintilografia renal dinâmica, é pulsionado um acesso por via intravenosa. É também utilizada agulha fina com dor somente na hora da punção, dor mínima. O exame é feito de 30 a 40 minutos, sendo que o paciente não pode se mexer para não dar alterações nesse exame. É utilizado o radiofármaco DTPA para analisar a concentração e o funcionamento da função renal. A partir desse radiofármaco será injetado no paciente, que será o início do exame.
É injetado também o captopril, que é um fármaco que ajudará na produção urinária para poder ter mais ênfase no exame de cintilografia. Ainda em continuação à cintilografia dinâmica, o exame é analisado as imagens por meio da ressonância magnética. Agora eu vou falar um pouco durante o exame de cintilografia renal estática. Durante o exame de cintilografia renal estática, o paciente é colocado na posição deitada e o detector é colocado na região do tronco. O exame dura de 15 minutos a 20 e as imagens são analisadas por meio da medicina nuclear, sem necessidade de novas injeções. Após realizar a cintilografia renal, o paciente ele pode apresentar náuseas, dores de cabeça, tonturas, entre outras reações. Após o exame, é necessário que o paciente ele ingira bastante líquido para que consiga excretar o radiofármaco da forma mais rápida possível. É necessário também que mantenha distância de animais e crianças. E não há necessidade do paciente se ausentar nas últimas 24 horas de trabalho. Porém, se ele trabalhar diretamente com criança, é necessário sim que ele se afaste. A cintilografia renal é considerado totalmente seguro, visto que a exposição do paciente à radiação é muito baixa. Porém, existem algumas contraindicações. As mulheres que estão gestantes ou que têm suspeita à gravidez ou que estão amamentando não podem fazer esse exame, visto que os fetos e os bebês são extremamente sensíveis à radiação. Bom, vamos analisar alguns exames de cintilografia renal. Nesse primeiro exame, a gente vê uma cintilografia renal totalmente normal, o paciente não tem nenhuma disfunção anatômica nem funcional, tá? O radiofármaco foi administrado de forma homogênea, né? Então tá tudo certo. Nesse segundo exame, podemos observar uma anomalia, né, que se chama rins de enferradura, né? Ele tem esse formato de ferradura, onde a parte inferior deles se unem, né, causando essa anomalia, comprometendo aí a função renal desse paciente. Um outro exame que a gente pode analisar é de pielonefrite, né, que é uma infecção bacteriana que acomete o rim e a gente pode diagnosticar também com a cintilografia renal. Nesse caso, a gente pode ver as cicatrizes pielonefréticas, né, que são causadas por essa infecção. E nesse exame a gente usou a cintilografia estática, né, com a administração do tecnécio, um fármaco muito bom, muito importante. E a gente pode diagnosticar, né, com a cintilografia renal, sendo um exame padrão ouro para esse diagnóstico, tá bom?